Sejam bem-vindos a mais um Horizonte Notícia Entrevista. Um movimento já em andamento no cenário mundial, mas ainda pouco expressivo no Brasil, tem despertado a atenção em projetos desenvolvidos na PUC Minas. São trabalhos relacionados à chamada ciência cidadã, que é tema da nossa entrevista de hoje. Para saber mais sobre o assunto e de que forma acontece a ciência cidadã, nós recebemos o professor Lesandro Ponciano, do Departamento de Engenharia de Software e Sistemas de Informação da PUC Minas. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Vamos falar dessa ciência cidadã, então o que é isso? Como é que surgiu essa ciência cidadã? Bom, ciência cidadã é uma parceria entre cientistas e voluntários na condução de uma pesquisa científica. Ciência cidadã tem como visão a ciência de todos, por todos e para todos. Então, o que ela busca? Ela busca a democratização do acesso ao conhecimento, ou seja, todas as pessoas têm acesso, passam a ter acesso às produções científicas, as pessoas passam a participar ativamente da descoberta, ou seja, a pessoa não apenas é informada sobre uma descoberta, mas ela também participa dela. E a ciência ela busca solucionar problemas que sejam do dia a dia das pessoas. Então, é uma aproximação, uma parceria entre a ciência e as pessoas. Se aproxima mais da rotina, da nossa rotina. Exatamente. Mesmo, do nosso dia a dia. Do dia a dia das pessoas. Ah, que interessante. Agora, esses voluntários são pessoas quaisquer da sociedade que trabalham ou, enfim, junto com os pesquisadores, com os cientistas? Sim, pessoas sem qualquer especialização em um ramo específico, elas podem atuar em ciência cidadã. Acontece de forma que o ciência cidadã, geralmente o cientista, ele cria um projeto e aí ele abre para a participação da comunidade. As pessoas podem se juntar a esse projeto e contribuir. Aí depende muito da característica do projeto em específico, aí a forma de contribuição depende do tipo de projeto. Entendi. Vamos um exemplo, assim, só para a gente entender um pouco. Um exemplo muito comum por exemplo, você pode baixar um aplicativo, e um aplicativo de um projeto científico, por exemplo, da Universidade de Cornell, na qual, toda vez que você vê um pássaro, que você vê um animalzinho, que você vê uma planta, você fotografa. E aí as pessoas do mundo inteiro fazendo isso, os cientistas começam a ter dados sobre a biodiversidade no mundo inteiro. E aí eles começam a ter a possibilidade de estudar coisas que antes não tinham como ser estudadas. Ah, que interessante. Acaba se criando aí uma pesquisa muito mais rica, né? Com muito mais conteúdo, né? A rigor, busca se aplicar ciência cidadã, busca convidar a população a participar, chamar a população para se engajar em questões que os cientistas sozinhos não eram capazes de resolver. Então, é uma parceria na qual o objetivo é que a ciência, que o cientista se beneficie e que a população se beneficie. Então, é algo positivo para os dois. Agora, isso já está mais desenvolvido fora do Brasil, né? Infelizmente, por aqui ainda está começando, é isso? Sim, nos Estados Unidos, na Europa e na Austrália, existem diversos projetos de referência, diversos projetos em vanguarda, e no Brasil ainda tem algumas pequenas iniciativas. Recentemente, a gente estudou isso, essa característica, essa evolução da ciência cidadã no mundo. A gente observou que, no geral, a maior parte dos projetos que existem em países do Sul são projetos adaptados de projetos do Norte. Ou seja, a maior parte dos projetos que a gente tem aqui no Brasil ainda são projetos adaptados de projetos americanos ou projetos europeus. Projetos que já existem, uma continuidade ou um complemento a esses projetos? Isso, uma ampliação. Por exemplo, tem muitos projetos nos Estados Unidos que se baseiam na observação de aves. Então, tem pessoas que gostam de observar as aves e elas reportam a forma que aquela ave se comporta no meio ambiente. E aí isso existe muito nos Estados Unidos e aos poucos tem sido trazido para o Brasil também. E isso vem trazendo, você citou essa questão das pesquisas com as aves, descobertas aí de novas espécies, talvez, porque eu imagino que aí tem acesso a pessoas de lugares aí que provavelmente alguns cientistas não chegariam, né? Sim, descoberta de novas espécies até que é algo menos comum, mas algo que está se tornando bastante comum é observar, por exemplo, que determinada ave que só aparecia em determinada região está começando a aparecer em outras regiões. Tá? Então, por exemplo, supondo que tem uma ave que só aparecia no Nordeste do país e que só foi avistada no Nordeste. E aí, por algum cidadão cientista, tirando fotos dessas aves, no sul do país observou uma ave lá que não é comum daquela região. E aí está observando como é que as aves são observadas ou não em determinadas regiões do mundo inteiro. Interessante. Aí comportamentos diferentes, etc. Você consegue perceber o comportamento migratório das aves, né? E aí comportamentos migratórios que são atípicos, ou seja, que uma ave que não é daquela região, que não passa por aquela região, está aparecendo lá. Agora, tem uma diferença do que é feito no exterior? Você falou que o que é feito no Brasil é muito de complemento, etc. Mas desses voluntários que participam das pesquisas, esses não cientistas que participam das pesquisas, tem alguma forma diferente assim, de objetivos, de busca deles aí nesses projetos?
Esse é um aspecto extremamente relevante, que é quais são as motivações do cidadão cientista para se engajar nesse tipo de projeto. E aí o que está se observando é que tem muito a ver com a realidade daquelas pessoas. Então, o cidadão cientista ele tende a se engajar se é um projeto que, primeiro, ele acha interessante. Tem projetos que é um joguinho. Eu vou jogar um jogo digital, enquanto estou jogando ali, eu estou fazendo síntese de proteína. Então, eu faço aquilo para me divertir. Tem projetos que são milhões de imagens de galáxias, e eu vou lá para classificar uma galáxia, falar se ela é mais circular ou mais um elipse. E aí, ao fazer isso, o cientista consegue estudar N coisas. Eu vou lá por quê? Porque eu adoro ver as imagens das galáxias. Mas isso são coisas que motivam muito pessoas, por exemplo, nos Estados Unidos, pessoas muito na Inglaterra. E no Brasil, será que as pessoas têm, a realidade delas permite que elas estejam engajando nesse tipo de projeto? E aí tem muitos questionamentos sobre isso, que talvez a identidade de ciência cidadã no Brasil, talvez esteja muito voltada à questão política, econômica e social do país. E aí está, aos poucos, a comunidade começando a buscar esse tipo de iniciativa. Pois é, qual que seria essa diferença? Qual que seria, né, mais para o lado social, político, econômico? O que as pessoas, voluntários que trabalham com a ciência cidadã aqui no Brasil buscam com essas pesquisas? Sim, a gente tem, como eu disse, muitos projetos que são adaptações de projetos no exterior. Muitos desses projetos que são adaptações, eles estão no contexto do Sistema de Informação sobre a Biodiversidade Brasileira, que é um órgão dentro do MCTI, em que tem parcerias com a ONU e está trabalhando muito em tópicos que já são trabalhados em outros lugares do mundo. No Brasil, algumas iniciativas que eu acho que merecem destaque, por exemplo, tem um projeto do pessoal do Nordeste, de Campina Grande, que trata de estudar segurança. Então, eu posso, por exemplo, tirar fotos de toda a região metropolitana de Belo Horizonte, incluindo toda a Grande BH. E aí, com base nessas fotos, são fotos, por exemplo, que estão no Google Maps, eu posso começar a estudar qual lugar as pessoas percebem como sendo mais ou menos seguro e por quê. Por que as pessoas acham que determinada região não é segura? Quais características daquele lugar, em termos do que se pode observar pelas imagens, fazem com que as pessoas percebem aquilo como seguro ou não? E o que elas acham que, se mudasse naquele lugar, elas perceberiam aquele lugar como sendo um lugar mais seguro? Esse é um exemplo que tem a ver com a característica social e econômica. E aí, projetos nessa linha acabam engajando mais as pessoas. Porque, por exemplo, eu acho extremamente interessante eu olhar imagens da Grande BH, lugares onde eu não estive, e começar a olhar por aqueles lugares ali, pelas características das imagens, pelo que eu consigo ver das casas, das árvores, dos parques, dizer se eu me sinto seguro ou não naquele lugar. Que interessante. Tem muito a ver com a minha realidade. Sim, e né, de certa forma, busca melhorias aí para a comunidade como um todo. Sim, né? a ciência cidadã busca isso, na verdade. A ciência cidadã, ela pensa que, olha, as pessoas participam e elas devem se beneficiar. Então, todo projeto de ciência cidadã ele deve trazer um benefício tangível para as pessoas. As pessoas devem conseguir perceber que, olha, isso aqui tem a ver comigo e ao contribuir nisso eu vou sair ganhando. Eu vou sair ganhando ou em termos de diversão, eu vou me divertir ao fazer isso, ou eu vou aprender enquanto eu estou fazendo isso, ou é claro para mim que o resultado dessa pesquisa vai melhorar a minha vida. Tá? Isso é aproximar mesmo, deve estar bem próximo cientistas do cidadão cientista. Claro, legal demais. Bom, agora como é que você vem trabalhando isso na PUC, né? De que forma a ciência cidadã está entrando aí na PUC Minas? Bom, nós estamos trabalhando ciência cidadã no curso de Sistema de Informação, na PUC Minas em Contagem. Lá no curso de Sistema de Informação na PUC Minas em Contagem, o que a gente está tratando, três tópicos que eu acho bastante relevantes que eu poderia destacar. Um é sobre o pensamento computacional. O tópico de pensamento computacional olha, cientistas da computação, eles têm uma forma bem peculiar de resolver problemas, que são os algoritmos que eles desenvolvem. Tá? E essa forma de resolver problemas é parecida com a matemática. Depois que você aprende aquilo, você consegue aplicar em N situações do seu dia a dia e torna as coisas bem mais fáceis, os problemas bem mais fáceis de serem resolvidos. E aí uma coisa que a gente está estudando olha, o quanto as pessoas, geralmente, elas entendem de pensamento computacional, que é essa forma algorítmica de resolver problemas, mesmo que elas não sejam cientistas da computação. E se elas aprenderem mais sobre pensamento computacional, será que elas vão conseguir resolver problemas do dia a dia delas que elas não conseguiriam de outra forma? Elas vão se tornar mais eficientes, vão conseguir perceber mais eficácia naquilo que elas fazem? Esse é um projeto que a gente está fazendo com estudantes do ensino fundamental e médio. Então, a gente está estudando com eles, saber o que eles... Naturalmente, você já tem na sua mente diversos algoritmos, que algoritmo é um conceito bem amplo. E aí você já pratica boas coisas de pensamento computacional. Mas a gente quer saber em que medida isso ocorre. E quem conhece mais, se ele consegue ir além para resolver problemas que outros não conseguem resolver. O que a gente pode falar de prático aí, dos algoritmos na nossa vida, aí, que a gente nem imagina? Olha, por exemplo, uma forma que a gente faz para resolver problemas eu tenho um problema muito grande para resolver. Tá? Eu tenho, por exemplo, tenho que fazer uma compra.
É uma compra no supermercado. E aí eu vou começar a dividir. Olha, o que eu tenho para comprar em termos de limpeza? O que eu tenho para comprar em termos de alimentação? Isso eu tenho um problema grande que eu estou dividindo. Estou pegando, fazer a minha lista para um setor, uma lista para outro. Isso é uma visão algorítmica. Tá vendo? E aí é uma visão que a gente chama de decomposição. Se eu tenho um problema que é muito grande, eu divido em problemas pequenos e vou resolvendo cada problema pequeno, e depois eu tenho um problema grande resolvido. Que bacana. E aí a gente estuda em que medida as pessoas praticam isso e se elas entenderem mais sobre o pensamento computacional, se isso vai melhorar a vida delas. Por exemplo, isso é um questionamento que vai além. Será que a gente deve ensinar pensamento computacional para alunos do ensino fundamental e médio como uma disciplina da forma crítica matemática, dado que o pensamento computacional é talvez tão importante quanto o pensamento matemático para poder resolver problemas? Bacana. E outro projeto... Sim, outro exemplo, claro. Um outro projeto que a gente está conduzindo lá é o projeto de computação urbana. O que a gente está tentando entender é mobilidade urbana, como é que as pessoas se locomovem na cidade. Tema importantíssimo. Isso. Por exemplo, estudantes, o que é a ênfase, o escopo do nosso projeto. Estudantes que geralmente talvez estudam, moram em um bairro e vão fazer a faculdade em outro bairro bem distante. Por onde que ele passa na cidade? Qual meio de transporte ele usa? E qual alternativas de software, de sistemas que a gente pode prover de modo a facilitar a locomoção desses estudantes na cidade. Que bacana. Bom, para a gente finalizar, professor, quem quiser saber mais aí sobre o trabalho de vocês, né, procurar o trabalho aí da Ciência Cidadã na PUC, como é que faz? Olha, eu sugiro que procure o curso de Sistema de Informação na PUC Minas, em Contagem, e o curso de Engenharia de Software na Praça Liberdade. Tá certo, então, professor, muito obrigada pela presença e parabéns pelos trabalhos. O Horizonte Notícia Entrevista fica por aqui. Hoje falamos sobre ciência cidadã. Para rever o programa, acesse tvhorizonte.com.br. Tchau, tchau.